falar aqui sobre um caso que eu acredito que o ouvinte de todo o país acompanhou, porque foi um caso que teve bastante repercussão. A gente falou aqui na Rádio Bandeirantes, inclusive, sobre ele. O caso de um jovem de 25 anos chamado Vitor Marcos. O Vitor morreu na porta de um hospital na zona norte da capital paulista, depois de 4 horas esperando por atendimento. Esse caso vai completar 3 meses, agora em abril. E até agora não tem nenhuma resposta do que aconteceu, Joel. Ele morreu em quando? Ele morreu na primeira semana de janeiro. Eu vou explicar o caso aqui para o ouvinte que não se lembra. O Vitor começou a passar mal em casa. Aí ele foi com a mãe para uma UPA, que é uma unidade de pronto atendimento da Prefeitura de São Paulo, e de lá foi encaminhado para o Hospital de Taipas, na zona norte da capital. Por lá, ele ficou 3 horas esperando, até que teve o atendimento recusado. Aí ele foi direcionado para um outro hospital. Ele foi para Vila Nova Cachoeirinha. E aí, mais 1 hora esperando para ser atendido, teve 3 paradas cardíacas e morreu dentro da ambulância, depois de 4 horas tentando ser atendido. O laudo acabou indicando embolia pulmonar como a causa da morte, mas a família acusa o governo e a prefeitura de negligência. A mãe dele, a Andréa Marcos, disse que ouviu de funcionários ali na porta dos hospitais que não havia estrutura para atender o jovem porque ele era obeso, não tinha maca, não tinha equipamento para carregar o jovem. E ela cobra uma posição do governo e da prefeitura, diz que até agora ninguém falou para ela o que aconteceu, por que o filho dela não foi atendido. Tive na delegacia, acho que tem uns 15 dias que eu tive na delegacia, mas depois disso mais nada. Cada dia que passa é uma dor, uma saudade diferente, mas é isso, não sei que pé que tá nada. Bom, aí a gente foi atrás da história para tentar entender o que aconteceu hoje, né? Desde a morte do Vitor, aliás, a Andréa está enfrentando muitas dificuldades financeiras. O Vitor era o braço direito dela, eles trabalhavam juntos na rua, eles eram ambulantes. E agora sem o filho, e obviamente, né, numa tristeza absurda, porque perdeu o menino, ela está sobrevivendo com a ajuda de amigos que enviam doações para ela. Logo após o caso ter vindo à tona, Joel, ainda em janeiro, a Secretaria Estadual da Saúde informou que abriu uma investigação para apurar o caso, que levaria 30 dias para ser concluída. Isso não aconteceu. Eu fui conversar de novo com a Secretaria de Estado da Saúde. A sindicância está em andamento, ainda nas mãos da Procuradoria-Geral do Estado. Depois da morte do Vitor, a Secretaria de Estado da Saúde disse que adquiriu e agora aguarda o recebimento do mobiliário necessário para atender pacientes com obesidade nos hospitais de Taipas e Vila Nova Cachoeirinha. E que a central, que é responsável pela transferência de pacientes, né, entre as unidades de saúde, passou por mudanças para evitar que haja o encaminhamento para unidades sem a estrutura adequada, que devia ser o óbvio desde o começo. Mas depois que o menino morreu, fizeram esse ajuste. A prefeitura também foi procurada, mas não quis se pronunciar sobre o caso. Meu Deus, o moleque morreu de embolia pulmonar, Embolia pulmonar. Ele começou a passar mal em casa, sentiu falta de ar, chegou a ser entubado dentro da ambulância, mas não conseguiam, Joel, tirá-lo da ambulância para entrar no hospital, para ele receber o atendimento devido. Algumas testemunhas disseram que acabou até o oxigênio, do balão de oxigênio que estava com ele dentro da ambulância, e ninguém atendeu decentemente. Não adianta a gente ficar aqui também, eu estou pensando em algumas possibilidades, né, conjecturar algumas coisas, porque tecnicamente não dá para saber o que ocorreu mesmo com ele, né? Se a demora no atendimento acabou contribuindo com isso ou não. Acho que investigação existe para isso, né? Quando que deve sair o resultado dessa investigação? Era para ter saído em 30 dias, agora não deram prazo. Disseram que tá andando. Enquanto isso, a mãe dele segue aguardando uma resposta e uma possível indenização, né? Se for apresentada ali alguma responsabilidade. Agora, essa nota que a Secretaria da Saúde mandou pra gente, nela há aqui o governo está assumindo que não tinha estrutura no hospital. Comprou agora o mobiliário, né, as macas, tudo que era necessário ali para atender uma pessoa com excesso de peso. Na época, de fato, não tinha. E a demora no atendimento, ela só pode prejudicar, né? Pô, a pessoa é entubada, Joel, melhorar, com falta de vai. ar, 4 horas esperar para ser atendida. Não tem como, né? Obviamente prejudicou o atendimento desse rapaz. Meu Deus do céu, que loucura, tanta precariedade, né? Às vezes quando você vai num hospital particular, estava até conversando com um amigo semana passada, aqui mesmo do grupo, que estava se questionando, sabe? No bom sentido, ele foi para o hospital, lá teve um ótimo atendimento e tal, e como a gente noticia muito coisas parecidas com essa notícia,
As pessoas se ferram pra caramba, meu. O cara chega no hospital, não tem atendimento. Esse rapaz aí morreu na porta do hospital praticamente, porque ele já pode ter desfalecido antes ali, né? Ou pelo menos o ponto decisivo para ele se deu ali na entrada do hospital. E a gente com tanto, né? E ao mesmo tempo pessoas simplesmente precisando de um atendimento mesmo que básico. Aí chega lá, não tem a maca para levar o cara, né? Uma maquinha para colocar o cara ali, uma macona mais robusta e tal, para colocar o cara e levar para dentro do hospital. É enlouquecedor. São coisas né? muito básicas, né? A gente discute às vezes a chegada de tecnologias avançadíssimas, mas a gente peca no simples, né? Não adianta nada você ter um aparelho de última geração lá dentro do hospital, você não consegue levar o cidadão para dentro do hospital simplesmente. Porque um cara de 300 quilos, ele pesava mais ou menos Quase isso. Né? É. Não tem como você carregar ele nos braços, né? Não tem nem como você pegar 4, 5 pessoas ali, não dá, nem arrastando talvez. Né? Então já tem que ter algo pensando. Você já tem que ter já trabalhar com essa possibilidade de chegar alguma pessoa ali com peso muito excessivo. Não 300 quilos, mas 150, 160, que certamente deve ser a mesma marca, para o cara de 160 e 300, ou pelo menos deveria ser. E 150 quilos, aí nós temos inúmeras pessoas assim. Então você tem que trabalhar com essa possibilidade, né? Não pode, Não, não pode falhar. A gente está vendo uma sociedade que está cada vez com mais peso. Não dá para ignorar um fato como esse. E eu fico pensando como é que a Andréia vai se recuperar, Joel, porque o vídeo dela gritando, ela para as pessoas na porta do hospital. Você trabalha aqui? Salva meu filho, ele está morrendo. Uma mãe, quando chega nesse ponto de ver ali o filho morrendo na frente dela e não conseguir fazer nada, como é que você se recupera de uma coisa dessas? Você já viu aquele programa Quilos Mortais? Já vi. No canal fechado? Já vi. Eu já vi vários. Hoje não assisto mais porque ele choca às vezes, né? E o Dr. Nau lá, que é aquele doutor que faz as cirurgias e tal. Meu, aquele programa, ele mostra pra você a realidade que essas pessoas enfrentam mesmo. E muitas delas comem sem saber. Não é assim sacanagem. O cara é gordão lá, tem 300 quilos porque ele quer ter 300 quilos. São inúmeros problemas que levam a pessoa àquele tipo de situação. Inclusive alimentação de má qualidade, né? Exato. E às vezes é um problema psicológico e tal, que você não consegue explicar, mas que o doutor, a medicina sabem muito bem explicar. Né? Então são cuidados mais do que especiais que essas pessoas precisam. Porque é uma doença grave isso aí. Não é assim, o cara é pesado, está acima do peso. É doença mesmo. Né? Que é a morbidez, como é que fala? Quando tem obesidade mórbida, né? Que você já está muito acima do peso adequado para o seu tamanho e tal. Não, chamou. Uma coisa ou outra aí. Uma é de estático, outra é de peso. Vou até tirar essa dúvida, daqui a pouco eu compartilho com vocês, porque eu não gosto de ficar com esse tipo de dúvida. Mas é doença mesmo. Quando o cidadão passa ali de um peso, é porque alguma coisa muito errada está acontecendo no corpo dele. Né? E precisa de atenção, precisa de medicina, precisa de especialista. Não é ficar condenando, é assim porque come. Passado era muito comum isso, né? Tem esse peso aí porque gosta de comer igual um louco. Nem sempre é assim, né? Pena, coitada, eu tô com pena dessa mãe aí. E a gente vai continuar acompanhando, porque o filho dela ela já perdeu, infelizmente, isso a gente não consegue reverter. Mas pelo menos ajudar a Andréia a ter uma resposta, a alguém falar, nós fomos culpados, tá aqui a nossa admissão de culpa, desculpa, isso a Andréia tem que ouvir. É morbidez mesmo, Aninha. Morbidez, que é estado ou condição doentia, enfermidade. Ou obesidade mórbida, também falam das duas maneiras.